se não é a Ellen aqui, eu já largo já fazendo bobeira, Robson. Mas é isso. Então, oficialmente aqui, mais uma vez, bom dia aqui para todo mundo que já está conectado. A gente está começando mais um Abrad Talks aqui com o Robson Leite, que gentilmente aqui vai compartilhar conhecimentos valiosos aqui sobre a área comercial com os presentes, e essa vai ficar gravado depois para quem não puder acompanhar online. Mas antes de mais nada, eu queria dar, além das boas-vindas para o Robson, o agradecimento por estar aqui compartilhando esse conteúdo com a gente, e, e só avisar que a Abrad é uma associação sem fins lucrativos, caso a gente tenha entre a gente associados e não associados, né? Os associados já nos conhecem, somos uma associação sem fins lucrativos, aí que foi criada para apoiar, organizar o ecossistema do mercado de comunicação digital. A nossa missão aqui é promover muito network, a gente tem feito isso com muita frequência. Acabei de contar aqui para o Robson que ontem nós tivemos um almoço ali no evento E-Commerce Brasil e recebemos mais de 40 associados para acompanhar uma palestra e fazer network com os presentes. Então, a gente faz os nossos próprios eventos também, com regularidade, eventos próprios aqui em São Paulo, eventos das nossas regionais. A Abrad ela é nacional e ela possui regionais por 15 capitais espalhadas pelo Brasil, que também organizam seus eventos, coordenadas aí pela Abrad Nacional, e são entregas relevantes aí fora do eixo Rio-São Paulo. E a gente produz, a nossa missão aqui é promover aculturamento de mercado, defender os interesses dos associados perante aí a promulgação de leis, enfim, tem muitos temas aí delicados que estão sendo tratados aí nesses últimos tempos, que a Brad tem acompanhado de perto. A Brad tem uma assessoria jurídica para nos orientar e tem uma presença muito forte em Brasília também para acompanhar todos os movimentos que acontecem, além da interlocução aí com os big players também, que a gente sempre procura promover. Basicamente é isso. A gente organiza um grande prêmio uma vez por ano também. É um prêmio que a gente, daqui a algumas semanas, vai lançar novamente. Então, acompanhe aí as nossas redes sociais, a nossa comunicação, para vocês ficarem sabendo aí das últimas novidades da Brad. E para quem não é associado ainda, fica o convite aí para conhecer a associação, os formatos de associação, as possibilidades de ser um associado tanto como uma agência, né, o clássica agência que cuida aí da comunicação para os seus clientes, como das empresas que são parceiras da Brad e que trazem soluções aí de serviços e de produtos para as agências poderem performar junto aos seus clientes aí. Então, são todos muito bem-vindos ao nosso ecossistema. Está aí na tela o caminho para que vocês conheçam um pouco mais sobre como se associar. Por enquanto é isso, Robson. Obrigado aí pelo espaço. Segue você agora com mais propriedade, você mesmo se apresenta e segue o conteúdo. Muito obrigado. Show de bola, gente. Vamos lá. Deixa eu só buscar aqui para compartilhar a tela com vocês. Como eu estava falando, acho que a galera, às vezes a galera está um pouco mais acostumada a receber um slide e tal. A gente trabalha muito com Word aqui. A gente faz muitas aulas, então o Word ele dá uma flexibilidade um pouco maior para a gente poder trabalhar esse conteúdo, tá? Então eu vou seguir como a gente sempre faz. A gente dá muitas aulas aqui toda semana pro nosso grupo e tal. E eu vou seguir com esse mesmo modelo. Trouxe um material bem bacana para vocês também. Então, esse PDF que eu vou trabalhar, que eu vou compartilhar com vocês ao final da aula. E também trago um plano de remuneração, de comercial e tal, como que a gente opera a OTE aqui, tá? Ao longo da aula que eu vou dissertar um pouco sobre quem eu sou, vou explicar um pouquinho mais aí sobre a minha história, como que a gente estruturou, da onde que a gente vem, para vocês também entender a nossa metodologia e por que que ela funciona, e assim a gente vai avançando. O que eu vou pedir para vocês se tiverem qualquer dúvida, anotem, para a gente poder trazer um ambiente que todo mundo aqui consiga aproveitar da melhor forma possível, e aí no final da nossa aula, no final do conteúdo aqui, eu faço esse movimento para a gente poder tirar todas as dúvidas de todo mundo. A galera vai levantando a mão, eu vou chamando no um a um, tá? Por que que o tutores, mentoria, a gente deve estar com a mão levantada? Tem alguma coisa errada? Acho que o pessoal do meu time entrou aqui para acompanhar e tá com a mão levantada ali, mas acho que tá tudo bem, né? Tá tudo O certo. microfone Então, está aberto das pessoas, quem quiser, é evidente, mas é isso aí. é, Ah, então beleza.
tá? Deixa eu pegar aqui a minha janela. Vamos ver se fica legal para vocês conseguirem visualizar bem aí. E aqui é mais uma parada para a gente poder acompanhar, tá, gente? O conteúdo ele está muito mais na minha cabeça do que aqui de fato. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre como estruturar um comercial da sua agência para vender todos os dias sem depender de você, que eu acho que esse é o grande plano, né? A gente poder ter a nossa agência trabalhando e a gente esteja não de forma operacional, mas de forma estratégica e de vez em quando tática, de vez em quando a gente vai lá, apaga um incêndiozinho, mas não pode ser o bombeiro o tempo inteiro. Então, é uma coisa que a gente acredita muito. Eu estou no mercado desde 2006 como agência e hoje a gente tem mais de uma operação que não depende da gente em nada, assim, para estar funcionando. E isso é muito legal. Ter de fato um negócio que está sendo construído, que está te trazendo ali a receita do mês a mês, que está te trazendo a possibilidade de você escalar, de você construir, enquanto você busca conhecimento, enquanto você olha para o negócio de forma estratégica. Então, o que a gente vai fazer aqui é falar sobre o passo a passo para validar o teu modelo de negócio, estruturar processos comerciais e escalar as vendas, construir esse time comercial e sair das vendas para focar no tático e no estratégico da agência, tá? A gente vai focar em três pontos. Eu vou passar para vocês como que funciona o modelo de negócio da agência de valor, que é sobre isso que a gente trabalha aqui, não somente nos nossos programas de aceleração, mas também quando a gente vai abrir uma operação nova de agência aqui, a gente segue exatamente essa metodologia. Então, ela está validada por mais de 2.600 agências aí de mercado e a gente tem também a nossa própria validação aí, porque a gente vai ao mercado também para estruturar as nossas agências com essa metodologia, tá? A gente vai falar, eu quero trazer para vocês alguns erros, abordar alguns erros de crescimento que nos assombram aí. Nós, como agências, temos essas assombrações aí de estar muito preso no operacional, de estar dependendo de sorte ou indicação, entre outras. E quando a gente começa a olhar isso de forma quando a gente começa a ter ciência, colocar isso no nosso radar, isso permite com que a gente vá eliminando esses erros e puxando algumas alavancas que vão nos ajudar a acelerar o nosso processo, tá? E depois eu vou trazer para vocês aqui um plano passo a passo que pode ser executado em 90 dias. Basicamente é como a galera executa aqui esse plano. A gente traz sempre ele bem segmentado, em um checklist, obviamente, muito mais estruturado. Em uma hora não consigo entregar tudo aqui para vocês, mas eu espero que eu traga para vocês aqui uma visão estratégica daquilo que vocês podem fazer para, de fato, mover essas alavancas e fazer com que a agência de vocês se estruture assim, tá? Bom, com essa estrutura, então, o que a gente vai ter aqui é tudo que você precisa para estruturar, acelerar e delegar o comercial nos próximos 90 dias, garantindo novas vendas toda semana sem depender de você. Dentro da nossa proposta de valor, a gente sempre fala em ajudar as agências a atingir os 100 mil de faturamento todos os meses, ou melhor, de MRR todos os meses, sem depender do dono na operação. E a gente faz basicamente isso a partir desse plano de 90 dias. Ele é uma estruturação de modelo de negócio, de protocolo comercial e de sistema de demanda, que após essa implementação te permite ter uma agência que traz no mínimo um novo cliente por semana. E a gente sempre trabalha com um ticket mínimo de R$ 2.500, ou seja, um contrato de 30 mil dividido por 12. E ao replicar esse processo por 10 meses, a galera consegue alcançar então esses R$ 100.000 de faturamento de MRR mensal, tá? De receita recorrente mensal. Então, basicamente é isso. Se você fizer a conta, ela bate exatamente assim. Qual que é o nosso ponto? Garantir que o comercial rode sem depender do dono, porque o dono tem que estar fazendo outras coisas enquanto o comercial está vendendo, né? O comercial, eu sempre digo, tem que acontecer das 8 da manhã às 18 horas da tarde. A gente tem vários cargos dentro do comercial que tem essa tarefa de dia inteiro, que quando está na mão do dono, o dono acaba sendo o pior inimigo da agência nesse processo de crescimento. Tá, gente? Para que vocês entendam um pouco mais sobre como tudo isso foi construído, eu trago aqui uma timeline, eu vou passar rapidamente por cada um desses itens, e aí também aproveito para me apresentar um pouco melhor, tá? E o que a gente faz aqui é sobre a validação desse modelo de negócio, que é o método da agência de valor. Então, ele foi construído, melhorado e hoje ele está validado por mais de 2.600 agências. A gente tem mais de 1.000 depoimentos hoje desse método, dessa metodologia, exatamente porque ela foi construída no campo de batalha. Então, ela inicia lá em 2006, quando eu comecei no mercado, né? Eu sempre empreendi desde muito cedo. Em 2006, eu abri aqui a minha urgência, eu era aquele freelancer que fazia alguns sites e blogs e tal. E eu abro a minha urgência para começar a competir com os cartões de visita, né? Que na época site competia diretamente com o cartão de visita. O empresário escolhia entre fazer um milheiro de cartão ou fazer um site. E aí a gente começou. Em 2008 ali começa a chegar a parte ali do Orkut, um pouco de mídias sociais, mas também o Google AdWords vem mais
forte para o Brasil, e a gente começa a operar com um pouco de performance ali. Então ali a gente, só que nesse período de 2006 a 2008, eu sempre trabalhei com o escopo fechado, com projetos que a gente vai ali, faz o orçamento, entrega aquele projeto e vai para o próximo cliente. 2008, com essa mudança e de performance e tal, eu acabei quebrando, porque a gente começou a perder cliente de escopo fechado para cliente de agência mesmo, que já estava chegando mais estruturada. E aí eu comecei a entender, pô, o que está acontecendo aqui? A gente tem a principal diferença que uma agência digital, ela não fecha escopo fechado, ela agencia o cliente. Então ela fecha um plano anual com pagamento recorrente, com contrato, garantias e tal. E eu fui começar a estudar esse tipo de negócio, tanto aqui dentro quanto nos Estados Unidos, e a gente começou a entender melhor como que funcionava esses escopos de contrato e não de projeto. E aí a gente foi se estruturando e 2009 eu consegui voltar já começando a operar dessa forma, né? Então, em vez de eu fazer um briefing com o cliente na call, a gente desenvolvia o nosso produto, não mais serviço, e com base nesse produto a gente fechava esses contratos de 30 mil, 36 mil já naquela época, que era basicamente para entregar um pacote de soluções baseado no problema que eu resolvo. Né? Então, basicamente, hoje a gente chama isso de escada de valor, a gente compreende uma jornada do cliente de um ano, e dentro dessa jornada eu trago três soluções diferentes, cada uma no seu tempo. A gente tem duas formas de basear essa escada de valor, uma a gente fala de atração, conversão e retenção, então ali por 2.500, 3.000 por mês eu ajudo a gerar demanda para o meu cliente, por 5 mil por mês a gente entra com um processo de validação comercial e acompanhamento, com 7 mil estratégias de lançamento, campanhas sazonais e fidelização. E a outra forma de operacionalizar essa escada de valor é trabalhando a parte operacional, tática e estratégica do nosso cliente. Então, no plano de entrada é só a operação, então a gente estrutura ali um CRM, a gente estrutura o Instagram, o Facebook desse cliente e começa a gerar demanda, mas trabalha só de forma operacional, o que rapidamente traz um problema para o cliente, que é o tal do lead desqualificado. Quem faz performance sabe que todo cliente, né, quando começa a gerar lead, ele tem esse problema. E aí a gente começa a escalar essa operação para o tático, ou seja, começa a olhar números junto com ele, trazer estratégia para que ele possa melhorar o comercial. E no terceiro pilar, o estratégico, traz de fato essa implementação, esse acompanhamento e tudo mais. Então essa virada ela começou lá em 2009, quando a gente começou a estruturar esse modelo de negócios, baseado agora em produto, não mais em prestação de serviço. Então a gente deixa de ser aquela agência que trabalha no escopo fechado para fechar com o cliente no mínimo um ano para trabalhar dentro dele agenciando aqueles resultados. Em 2011, a gente já estava com uma carteira de clientes legal, time sendo construído, faturando bem como agência, e eu começo a falar um pouquinho, começar a blogar, falar em blogs sobre tecnologia e tal, e vem o nosso pilar educacional, tá? Dentro desse pilar educacional, a gente foi uma das primeiras plataformas EAD do Brasil, né? Na época tinha algumas plataformas ali onboarding e tal, as faculdades estavam começando, a gente meio que navegou essa mesma onda, mas já com educação profissional. Então a gente tinha cursos ali de programação, desenvolvimento, marketing digital, SEO, que era muito forte na época, a gente batia muito no SEO, já trabalhava nossa agência muito com SEO também, vivendo essa virada para entrar para o tráfego e tal. E a gente iniciou com um modelo educacional a partir dali, tá? 2011, a gente muda o foco da nossa empresa para educacional, né? E 2015 a gente recebeu o primeiro prêmio da Latin Qualify American Institute, a gente já estava com mais de 20 mil alunos aí, todos eles dentro desse mercado, né? Começando a aprender uma tecnologia para de fato depois ou arrumar um emprego na área, ou virar um freelancer, abrir a sua agência e começar a escalar o negócio. Então a gente teve esse contato muito legal. 2019 eu acabei lançando uma playlist no meu canal de YouTube, chama Dev Class 30K, era uma sequência de lives que eu fiz gratuita para ensinar os meus alunos de desenvolvimento e programação marketing digital a fazer o que eu fazia na minha agência, que é a estruturação de modelo de negócio, oferta, processo e tal. E essas lives elas deram tão certo porque elas começaram a gerar muito depoimento dos alunos falando, cara, consegui fechar contrato, mudei meu modelo, antes eu fechava site por 1.000, agora eu consigo fechar o cliente por 2.000 por mês e atender ele assim, assim, assado. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, eu preciso olhar para isso. Foi quando vem o método da agência de valor e aí a gente estruturou toda a metodologia em cima dessa experiência. A partir desse funil, a gente começou a construir o curso Agência de Valor,
tivemos mais de 2.500 alunos dele. E 2023 veio o início do programa de acompanhamento, que se tornou a mentoria hoje, que é o Grupo Agência de Valor, tá? Então ela começou como um acompanhamento premium para alguns alunos nossos, a gente ajudando a escalar a agência ali no dia a dia. A gente começou a gerar resultados que os caras saíam de 20 para 50, de 50 para 100 mil por mês. Em um período muito rápido, né? Implementando essa segmentação, essa estruturação. E aí, em 2023, ali no final de 2023, a gente pivota para estruturar de fato essa mentoria que veio em 2024, tá? Início de 2024. Hoje a gente tem mais de 350 membros ativos na mentoria Agência de Valor, que são os AVs. A gente tem um sistema de sucesso e acompanhamento individualizado, que a gente ensina nossos alunos também a construir. Porque o que a gente fez, gente, aí eu explico muito para vocês, eu peguei aquilo que eu fazia na minha agência digital e implementei na minha mentoria, no meu modelo de educação. Então, hoje, na agência de valor, no grupo agência de valor, a gente opera com Inside Sales, Closer, SDR, BDR, LDR. Todo o processo comercial é feito por um time de agência e todo o meu processo de produto é feito por um time de agência também. Então, a gente tem CS, CX, Sales, outros, gerente de projetos e tudo mais. A gente também tem todo o nosso time de marketing operando tanto a prospecção para a nossa mentoria quanto a prospecção para a nossa agência e toda essa operação compartilha o back-office aqui dentro. O que que muda? A entrega do produto. Então, na nossa agência, hoje a gente entrega performance e na mentoria a gente valor, a gente entrega aceleração de agências, tá? Então, esse sistema de sucesso é o que permite isso, é um sistema de acompanhamento individual que a gente faz com todos os nossos clientes, seja mentoria, mastermind ou cliente de performance. Esse grupo com mais de 360 agências, um grupo super ativo, onde todo mundo se ajuda, faz calls de nicho, calls de produto e tudo mais. A gente conta aí com mais de 100 encontros ao vivo todos os meses, então hot seats, acelerações, avaliações de perfil, financeiro, entre outros. Caixa de ferramenta com contrato framework, conteúdo para agências com mais de 15 mentores dentro do nosso programa. Evento presencial, a gente faz uma celebração todos os anos, inclusive a gente está conversando para ver se consegue abraçar a Brad nesse evento que a gente vai fazer no final do ano, que a gente espera receber de 300 a 400 agências aqui em Florianópolis. Metodologia validada com mais de 1.000 depoimentos, tá? E a gente tem hoje mais de 12 prêmios do Latin Qualify American. Já saímos aí em Stoé, Valor Econômico e tudo mais. Isso deu origem ao Apollo Mastermind, hoje é um grupo de agências digitais de alta performance. E a gente também tem a BO, que é a nossa agência, e nela a gente atende todo o ecossistema de imobiliário residencial, que a gente chama de Residential Real Estate ou Housing Ecosystem. E a gente foca em pequenas empresas de médio porte na América, tá? Então a gente está muito inserido lá. Inclusive, aconselho todos vocês a olharem muito para isso. O mercado americano ele está sedento de agências que sabem operar, que sabem estruturar um bom funil, que sabem fazer um bom marketing, tá? E isso é bem legal, porque tá fácil entrar lá agora. Você consegue em menos de 45 dias abrir a tua LLC lá, emitir o IAM, que é o teu CNPJ, e começar a operar de forma 100% segura nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Qual que é a diferença, gente? Se você cobra R$ 2.000 no Brasil, você cobra US$ 2.000 lá, tá? Então, não se converte, a galera consegue pagar o mesmo valor. Isso é bem bacana, bem interessante para você ter um braço aí trazendo clientes americanos, tá? Vamos ao que importa, então. Esse é um pouco do nosso histórico, do nosso know-how, tá, gente? E eu quero falar um pouquinho sobre esses maiores erros de agências ao iniciar o processo de crescimento e escala. Qual que é o grande ponto, né? Quando a gente olha para uma agência hoje, e já mapeando tantas agências, o que que eu entendo? 99,9% de todos nós que temos uma agência digital, uma agência de performance, uma agência de publicidade, uma software house e tal, a gente partiu de um conhecimento técnico. Então a gente não era empresário e ninguém ensinou a gente a de fato ser empresário. Eu vou aprendendo ali a desenvolver um site, a fazer uma página, a criar um software, a fazer uma logo. E aí eu vou me desenvolvendo, vou pegando clientes, vou cobrando aquilo que eu acho que é interessante, ou faço um cálculo de hora e tal. E o meu negócio acaba sendo construído em cima dessas bases daquilo que eu entendo que funciona, mas o que eu entendo talvez não tenha sido aprofundado a nível de negócio para que eu possa fazer esse negócio rodar. Então eu falo isso porque a grande maioria chega assim, com conhecimento técnico muito aguçado, mas com o financeiro e o comercial e o estrutural muito baixo. Então tá misturando as contas da agência com as contas físicas, ou ela tá olhando para o lucro da agência antes da linha do próprio salário e esse lucro não é real, não está projetando um DRE,
não está estruturando um time, e a gente vai começando a olhar para vários problemas que vão envolvendo esse negócio que impedem ele de crescer. Uma agência hoje, em menos de um ano, tem condição de sair do 0 aos 100 mil por mês, se a gente fizer o processo correto. Porque é um negócio de extremo resultado. Hoje, qualquer CNPJ no mundo precisa de uma agência de performance para gerar demanda para eles. Porque não é mais que nem antigamente que a gente publicava, fazia um SEO e rodava. Hoje, você tem que ser extremamente estratégico. E a agência digital, ela é a operadora desse sistema. Então, eu acredito muito no nosso negócio, eu acredito que a gente é uma locomotiva, né? A gente faz parte da locomotiva que faz o Brasil ser um país, porque quando a gente pega o negócio de alguém e a gente gera resultado para esse negócio, e isso pode ser uma padaria que eu estou ajudando esse cara a vender mais pão. Mas se o padeiro vende mais pão, ele tem que contratar mais pessoas, ele alimenta melhor a família dele, ele alimenta melhor outras famílias. Então, eu gosto muito de olhar para o nosso mercado de agência como isso, como esse motor econômico que pode fazer o país mudar. E aí, quais são os erros que a gente precisa evitar para que a gente realmente faça esse motor andar como tem que andar, né? Acelerar no seu tempo. Então, primeiro, dentro do modelo, gente, fechar projeto de escopo fechado. Isso aqui é uma grande. Às vezes a gente acha que, pô, peguei um projeto de 50 mil, de 100 mil, de 120 mil, e isso é muito bom. Só que, na verdade, isso é uma armadilha. Sempre que você pega um projeto de escopo fechado, você pega esse projeto com uma demanda alta, porque você vai construir ele do zero, você tem um prazo para entregar e geralmente um valor um pouco menor, porque você teve que dar desconto para fechar. E aí você movimenta a tua operação para fazer essa entrega e na maioria das vezes o comercial não está vendendo, não tem ninguém prospectando, é você que está ali no celular, no WhatsApp, atendendo o cliente ao mesmo tempo, e tudo aquilo tem que ser entregue num prazo, ou seja, a tua agência para fazer a entrega desse projeto de escopo fechado. E aí a entrega ela reinicia o processo. E isso te mantém nesse ciclo vicioso. A gente gosta muito de olhar e falar, cara, isso é uma roda de rato, porque você está girando a roda e não está te levando a lugar nenhum. Tá? Então, evitem o escopo fechado, comecem a trabalhar com o processo de jornada de cliente, de entender o que que eu posso entregar ao longo de um ano para esse cliente, que ele vai entrar por um valor e cada 3 ou 4 meses ele vai me pagar um pouco mais para subir para um outro nível de acesso estratégico. E esses níveis de acesso estratégico que ditam quais são os meus entregáveis, não é sobre o prazo, é sobre o resultado que eu gero, tá? Depois, vender tudo para qualquer cliente. Isso aqui também é muito complicado. Imagina que eu sou o dono da Volkswagen e aí o cliente chegou lá para comprar um Gol. Aí o meu cliente A chega e fala: Olha, eu quero esse Gol com roda 17, eu quero ele na cor branco com teto solar. Eu vou lá e pego a minha linha de montagem e boto esse Gol para sair. Aí vem o outro cliente e fala: Ah, não, mas eu queria, na verdade, esse Gol aí, eu queria ele todo azul, sem teto solar, só com duas portas, e eu queria o capô um pouco mais rebaixado. Eu remonto a minha linha de montagem e faço isso acontecer de novo. Então, toda vez que vem um novo cliente, eu tenho que desmontar e montar a minha linha de montagem, o meu processo de entrega da minha agência. E é isso que gargala a minha operação. Quando eu quero uma baixa complexidade, eu tenho que olhar para o produto. Como é que o produto funciona na verdade? O Gol é um só. Eles produzem 1.000 gols por dia ou 10 mil gols por dia. Por quê? Porque a linha de montagem é a mesma. Eu sei quem é meu cliente, eu sei o que eu entrego, independentemente do que a gente chegar. Se ele chegar com um nível mais baixo, ele pega um gol. Se ele tiver mais dinheiro, ele pega uma Amarok. Mas eu não mudo o gol para transformar na Amarok, nem paro de fazer o gol para entregar a Amarok. A mesma coisa é um iPhone. A gente não pede um iPhone, por exemplo, ele tem lá o Pro, tem o Pro Max, tem o modelo está pronto. Existe um cliente para cada tipo de modelo. Existe o cliente que vai entrar no mais barato. E aí no próximo ano ele vai subir para o mais caro ou para o médio e tal. Então ele vai evoluindo o nível de consciência dele, vai evoluindo o produto. Mas o produto não muda. E pelo produto não mudar, o meu time é mais especializado, é um time mais barato, mais performático, menos inchado e me permite ter uma operação mais eficiente, tá? Cobrar menos de 30 mil por contrato. Isso nos dias de hoje, tá, gente? Isso é o benchmark que a gente fez para poder entender que, pô, uma agência, quando ela está no processo de crescimento, ela vai ter ali os seus 20% de lucro na última linha do DRE. Agora, quando eu estou olhando para uma agência que já está no mercado, com um time estruturado, com um processo bem definido, eu tenho que falar de pelo menos 50% de lucro na última linha do DRE. E aí, para eu chegar nisso, eu tenho que ter pelo menos um contrato de 30 mil sendo fechado, no mínimo, com o meu cliente. Não entra por menos do que isso. Ou seja, eu vou te fazer 30 mil em 12 vezes de 2.500. A grande maioria hoje está falando em 36, 3 mil por mês no mínimo, que dá uma folga a mais para você poder fazer um investimento e começar a estruturar de fato. Tá bom? Outra coisa, depender de sorte ou indicação. Cara, não dá para colocar na mão de uma indicação
o crescimento do teu negócio, muito menos ficar dependendo de será que o lead chega. Então eu preciso ter um sistema de demanda bem estruturado. A minha agência precisa ter um Instagram estratégico com conteúdos bem focados naquilo que eu entrego. A gente tem que ter algumas iscas de baleia que a gente fala, que são conteúdos para trazer o cliente a nível de funil. A gente tem que ter lá uma consultoria gratuita no link da bio para o cliente clicar e poder se cadastrar e participar de uma call de venda, né? Esse posicionamento digital bem estruturado e alguns conteúdos trafegando ali através do tráfego pago, onde eu boto 10, 15 reais por dia, né? E isso vai me trazer uma demanda, vai começar a me trazer um fluxo, conforme esse fluxo vai aumentando, a gente vai investindo cada vez mais. Hoje, por exemplo, dentro da nossa operação, a gente faz de 220 a 250 calls de venda por mês dentro do nosso time comercial. Eu não participo de nenhuma delas, eu não participo de nenhuma etapa do funil do projeto, a não ser gravar os criativos ou gravar as estratégias de marketing, né? Então, dentro dessa operação, hoje tem um sistema de demanda que roda em cima do meu perfil, do perfil da minha agência, trazendo essas oportunidades, porque eu entendo quem é o meu cliente, e com base nesse entendimento, eu estou vendendo sem depender de sorte ou indicação. A indicação ela vai acontecer, e aí essa indicação, o que eu falo, né, é que a gente tem que ser estratégico ao aceitar. Não pode aceitar qualquer cliente, porque uma indicação às vezes vem por preço, e aí por preço vem, por preço vai embora, não é o cliente bom, e é um cliente que vai vir com alguns vícios e vai te dar uma demanda a mais. Então a gente só aceita indicação se ela for extremamente estratégica, se ela for me trazer mais negócios, ou se for um valor muito bom e estiver dentro do meu mercado ideal que eu já opero, tá? Então eu nunca saio dentro daquele escopo definido. E entregar tudo para todos os clientes. Aqui é um erro muito comum, que basicamente o cliente chega e ele vira teu dono. Então ele te paga um valor mensal ali, né? Quando a gente está saindo do escopo fechado para o contrato mensal, ele te paga aquele valor mensal e você entrega tudo para ele. Tá social media, tem tráfego, tem design, tem desenvolvimento, tem posicionamento e tal. Quando a gente estrutura a nossa agência para crescer dessa forma, a gente tem que definir exatamente quais são os nossos entregáveis e quanto ele paga para ter acesso a cada nível de entregáveis. Então, quando eu falo da escada de valor, que a gente separa em três níveis, geralmente a gente estrutura a agência em 3, 5 e 7 mil por mês. Em 3 mil ele tem acesso a X entregáveis, 5 mil a Y e 7 mil por mês a Z. E esses X, Y, Z eles estão baseados nas dores primárias do meu cliente. Qual é a dor mais latente que o meu cliente tem para me contratar? Esse é o meu plano de entrada. Porque aí eu consigo captar no volume, ter vários clientes de 2,5, 3 ali garantindo a minha operação, pagando salário e dando os 20 a 30% de lucro. E os clientes que vão subindo pelo que eu chamo de rise value, que é uma dor que ocorre após a primeira dor. Então, se eu gero muita demanda para o meu cliente através da internet, a próxima dor dele vai ser como é que eu aproveito melhor essa demanda. E eu posso entrar com CRM, com um canal omnichannel de atendimento. A gente usa muito como hoje, vocês não conhecem, nenhuma pesquisada nisso, como CRM. Ele consegue integrar todos os canais de comunicação e eu gero leads para ele do Instagram, do Facebook, do e-mail, do telefone, tudo lá dentro, organizadinho. A gente consegue organizar isso e ajudar ele com a demanda. Então, uma implementação comercial que a gente faz, a mesma que a gente tem na nossa agência, a gente replica para os nossos clientes. Depois, para 7 mil, entram outras estratégias, tá? Então, não entregue tudo. Preveja pelo menos 3 ou 4 planos baseado em dores do cliente na entrada e na subida, para que você possa levar ele dentro dessa jornada a te pagar cada vez mais para aumentar o acesso e, obviamente, o resultado dele, que é o que faz ele permanecer com vocês, tá? E dentro do crescimento, eu sempre tenho esses três erros sendo uma sombra no crescimento das agências que eu já atendi. E a gente já teve cases de cliente que entrou com a gente, estava em acompanhamento, ignorou o que a gente falou sobre contratação, sobre estruturação para poder crescer, né? Escalar e crescer, e acabou dando muito ruim. Então a primeira coisa que eu vejo é tentar sair da operação primeiro, né? Então, ele começa a vender, começa a ter novos clientes e tal. A primeira coisa que eu vou contratar é um gestor de tráfego, ou é um novo designer, ou é um novo programador, para que eu possa sair da operação. Só que quando você faz isso, você aumenta a tua carga horária. Porque se eu contrato uma operação e eu ainda não tenho o meu comercial operando sem depender de mim, eu tenho que fazer as vendas, eu tenho que fazer os atendimentos no WhatsApp, e além disso eu vou ter que fazer as entregas e treinar essa nova pessoa para me substituir. E provavelmente essa pessoa não vai fazer tão bem como você e nem tão rápido como você. Afinal, ninguém faz tão bem, tão rápido quanto a gente. Esse é o normal. Agora, se eu estiver fazendo isso, ensinando essa pessoa, eu vou entrar naquele looping do daqui que eu faço,
e acabo não conseguindo expandir. E aí o incêndio aumenta, a qualidade baixa um pouco, eu perco um cliente, o meu comercial não está operando, eu vou para a venda, esse cara não está entregando, eu crio ali um problema bem maior, tá? Então, nunca tentem sair primeiro da operação, porque a operação é o que faz o produto de vocês ser o que é. É a última coisa que o líder tem que sair, porque é a coisa mais difícil de eu operacionalizar. São vários cargos, várias rotinas, vários processos que precisam ser desenhados, diferente do comercial e do produto, que são processos mais mapeáveis e você consegue delegar mais rápido. Outro grande problema é virar o vendedor da própria agência, né? Então, como ele é o melhor vendedor, qualquer pessoa que ele contrata para vender não vende como ele não sai desse cargo de vendedor. Só que um closer, quando eu abro a rotina de um closer, esse cara ele tem que estar das 8 às 18 vendendo, fazendo calls de venda ou follow-up de vendas. A gente tem venda que acontece aqui 14 meses depois da call de venda, gente, no follow-up. Nosso closer fica 14 meses fazendo follow-up ali com o cliente. Um pouco mais intensivo no começo, depois vai espaçando um pouco mais, mas o que a gente fala é que o lead é eterno, né? A gente tinha uma regra aqui, uma lei, que dizia o seguinte: a gente só para de tentar vender para o cara quando ele fala em LGPD. Senão eu vou continuar fazendo follow-up com ele. Aí no último encontro que a gente teve, a gente mudou essa lei. Agora a gente não para mais, a gente só dá um espaço de 3 meses quando ele fala de LGPD. Porque depois de 3 meses ele esqueceu que me xingou, a gente chama ele de novo, pergunta como é que tá e continua ali o processo de venda. Então o processo de venda é um processo contínuo, expandido, que tem que acontecer sempre, tem que ter treinamento, tem que ter. É um time que precisa de um líder e não pode ser você, porque você precisa olhar para o resto, não para o comercial, tá? Então nunca, se você hoje é o vendedor da sua agência, você é talvez o maior inimigo. Se você ficar doente, essa agência aí pode quebrar. 30, 40 dias aí parado, sua agência perde totalmente o fôlego que tinha e pode fechar as portas. Então é muito complicado. E trabalhar na agência e não para a agência, eu acho que é um dos principais erros também, né? A gente acaba se enfiando na operação, em executar os processos no dia a dia. Então, eu vou lá e faço a capa, eu vou lá e faço o cliente, eu vou lá e monto o onboard do cliente, eu vou lá e assino o contrato com o cliente, eu vou lá e configuro a ferramenta do financeiro, eu vou lá e faço o acompanhamento, eu atendo o cliente no celular. Sempre que eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando para a agência. Estou trabalhando na agência, não para a agência. E qual que é o grande problema disso? O teu celular, como CEO, como dono, como diretor, teu salário, é muito mais caro do que um atendente. Então, sempre que você está atendendo no WhatsApp, você está sacaneando a tua agência. Está fazendo até um custo que ela não precisava ter. Sempre que você está fazendo ali uma logo, uma imagem, um card, você está sacaneando a tua agência, porque um social media é mais barato do que você. Você tem que ser a mente estratégica e tática, que está desenvolvendo os processos para que a agência não dependa mais de você. Se eu estou trabalhando na agência, ou seja, executando esses processos, ao invés de escrevê-los, validá-los para poder delegar, eu estou causando um custo operacional muito alto no meu negócio. E é isso que impede ele de crescer. Beleza? Então vamos começar a olhar para, cara, o que está na minha cabeça hoje que não deveria estar mais, o que eu estou executando hoje que eu não deveria estar fazendo mais, porque eu ganho muito para isso. Então, meu salário não é compatível com essa atividade. E como é que eu faço para escrever o processo dessa atividade? Desenvolver em cima dessa atividade um protocolo. Então, o processo é um how-to, né? Como fazer isso? Eu vou escrevendo ali, vou desenvolvendo isso. Depois eu monto um checklist de execução. Eu valido essa execução em uma ferramenta, que pode ser um ClickUp, um Monday, um Todoist, whatever, qualquer ferramenta que me possibilite replicar esse processo. Eu valido esse processo, deu certo, eu vou executar esse processo gravando a tela do meu computador. E eu estou pronto para delegar, não preciso nem treinar a pessoa para isso. Eu peço para ela assistir o vídeo, seguir o processo, e você tem uma área nova delegada da sua agência. Isso são as alavancas que vão permitir você sair totalmente da operação ao médio e longo prazo. Quanto mais alavancas eu puxar dessa forma, menos eu preciso estar na operação e mais a minha própria agência treina o meu time. Hoje, por exemplo, eu não entro em treinamento de CS, eu não entro em treinamento de qualquer linha comercial, eu não entro em treinamento de time de marketing, nada disso. Eu me comunico só com os líderes do meu negócio. Por quê? Porque as minhas lideranças têm acesso a todos os protocolos e eles mesmos treinam e eles mesmos fazem todo o processo de onboarding, tanto de cliente quanto de funcionário na minha agência. Porque está tudo escrito. E hoje a gente está melhorando ainda mais. A gente trouxe um gerente de projeto que está trazendo tudo isso para protocolo a nível de ferramenta e todos os processos da nossa agência vão virar Kanbans aqui dentro agora. Para quê? Para que dependa cada vez menos da nossa inteligência em desenvolver um processo e sim da nossa inteligência em executar aquilo que já foi feito antes. E aí, depois que a gente cria esse processo, a gente vai lá e grava vídeos de como executar.
e a gente tem a base de treinamentos de funcionários, onboarding e tudo mais, tá? Mas o nosso papo aqui, eu acabei indo um pouco mais para dentro da operação aqui. O nosso papo hoje ele é muito mais sobre o comercial, que deveria ser a primeira coisa que você pivota aí para poder de fato ter a tua agência funcionando sendo independente de você. Por quê? Se eu contrato qualquer pessoa antes do comercial e eu perco um cliente, o meu problema é como é que eu pago essa conta? Será que eu vou ter que demitir? Agora, se o meu comercial já está rodando e eu perco um cliente, tá tudo bem, porque vai entrar mais dois, três esse mês. Vai entrar mais quatro, cinco. O meu comercial tem capacidade de trazer mais clientes do que eu estou perdendo, porque, vejam bem, churn é um processo cíclico de qualquer agência. A gente briga muito para não perder o cliente às vezes, dá desconto, discute, aceita situações que não deveria, trabalha mais do que deveria para aquele cliente, para aquele que dá problema ficar. E a gente aqui mudou esse comportamento. Se o cliente quer sair, beleza, obrigado pelo tempo que você me deu, espero que eu tenha gerado valor para você, mas tudo bem, até a próxima, vai embora. Eu só tenho que garantir que eu estou trazendo mais contratos que eu estou perdendo. A média de contrato que a gente traz por mês na nossa agência hoje é de 24 a 30 contratos novos todos os meses. E a gente tem um churn ali abaixo de 3%, 4%. Então a gente está perdendo 6, 7 contratos às vezes, mas está trazendo 30. E tá tudo bem, porque esses 6, 7 que eu tô perdendo, eles já me deram turnover, eles já fizeram todo o processo que tinha que ser feito, já fez uma boa entrega, eles já me trouxeram ali 20, 30, 40, 50 mil de receita ao longo dos meses, e chegou o ponto que ele não tá mais comigo por outros objetivos, outros problemas, ele vai embora. Churn é cíclico. Por isso que o nosso comercial tem que estar bem ajustado, para garantir que a gente está trazendo no mínimo o dobro do que está saindo de clientes da nossa carteira. E aí, quando eu faço isso acontecer, eu construí uma máquina de crescimento. Eu estou crescendo 50% ao mês dentro daquele processo comercial. E isso me permite dormir bem, porque eu sei que se eu perder um cliente hoje, eu não vou perder o dinheiro que vai pagar meu funcionário. Porque a próprio nível de contratação de novos contratos que eu estou fechando no mês está me ajudando com cash collected suficiente para eu baixar a minha carga ali de operação, meu custo operacional, está me apoiando nisso. E se eu perdi um cliente que vai deixar de me pagar 2,5, eu estou trazendo quatro que vai me dar uma entrada de 2,5. Eu estou trazendo 10 mil de faturamento ali que está me garantindo que eu não vou ter que demitir ninguém. Então a minha dor passa a ser, não é mais sobre como é que eu, se eu perder cliente, eu vou ter que demitir. É, cara, perdi um cliente, vamos dar uma forçadinha na demanda aqui, vamos recuperar um contrato um pouco mais barato, vamos fazer uma negociação. Eu compartilhei no grupo da Brad lá algum tempo atrás, o último dia do mês aqui, a gente é de lei, o último dia útil do mês, o nosso comercial começa às 8 e só para depois que bate as metas. A gente vai até meia-noite vendendo aqui. Então, todas as calls de venda que a gente fez durante o mês, que são ali 230, 240 calls que a gente faz durante o mês de venda, no último dia a gente liga para todo mundo que não comprou. Cara, eu tenho uma oferta aqui para facilitar a tua entrada hoje. A gente não baixa o preço, mas a gente flexibiliza as duas primeiras parcelas. E aí a gente costuma fechar 200, 300 mil em contratos no último dia do mês. Por quê? Porque esse processo comercial, essa validação comercial, faz com que o meu negócio acelere e ande cada vez mais. Tá? Como é que a gente faz isso então? Esse passo a passo que eu vou passar para você, gente, a gente validou ao longo do tempo, a gente acelerou mais de 2.600 agências. Obviamente que a gente vai, né, aprendendo com esse processo, mas ele traz de fato essa possibilidade de em 90 dias a partir de hoje você está com o teu comercial montado e já está com os três principais cargos que vão te ajudar a sair da operação. E não é só da operação comercial. A partir desses três cargos, você movimenta o teu processo diário dentro da tua agência, se tornando cada vez mais tático e estratégico. E isso te permite escalar de uma forma que você talvez nunca tenha conseguido escalar hoje, porque você está preso nessas operações, tá? Então, dentro disso, você consegue fazer esse movimento em 90 dias, e depois desses 90 dias, que são 3 meses, você precisa só acompanhar pelos próximos 10 meses esse crescimento e puxar as alavancas certas para garantir que você vai superar os 100, 150, 200 mil de faturamento aí, ou de MRR todos os meses, tá? A primeira coisa que eu olho é o modelo de negócio estruturado. Então, qual que é a parte? É definir um cliente dos sonhos. É o cliente que você quer ter na tua agência. Explicando, esse cliente dos sonhos ele pode ser baseado em nicho, ou ele pode ser baseado em mercado, ou ele pode ser baseado no teu entregável. Qual que é o cliente dos sonhos da Apple? É qualquer pessoa que tem essa lifestyle, então não está fechado para homens, mulheres de 45 anos ou para um negócio de fato. A Apple é um produto que atinge um público e ela é fechada, ela não vai mudar a câmera para você, ela não vai botar um teclado porque você quer. O produto é esse.
Então, quando eu foco na minha entrega, eu tenho que entender quem é o cliente dos sonhos que compra essa entrega. Qual é o tamanho dele, aonde que ele está, quais são os problemas que ele tem, né? Outra forma de fazer isso é como eu falei, nível mercado. Qual que é o meu mercado? A gente, na nossa agência, a gente opera o mercado real estate, a gente opera o mercado de home improvement, tudo relacionado a imóveis residenciais. Não pego predial. Por que eu não pego predial? Porque é uma empresa muito maior, não consigo falar com o dono, só me incomoda. Então, uma das características do meu cliente dos sonhos é que eu consigo ter tempo de mesa com o dono da operação. E isso me permite entrar de uma forma muito mais estratégica, validar. Quando eu pego um cliente muito grande, nesse mercado, eu tendo a ficar trocando, medindo força com o time de marketing dele, eu não consigo avançar. Então, o meu cliente dos sonhos, cara, é essa empresa de médio e pequeno prazo, porte que trabalha com construção, reforma, móveis, seguros, ou venda de casas residenciais, principalmente em Orlando, Central Florida e tal. E o outro, a forma de você definir isso é um nicho de fato. Então, a minha agência vai atender lojas de roupa de pequeno e médio porte. Isso aqui precisa estar em pedra? Precisa ser só isso? Não. Isso parte de uma estratégia de modelagem de negócio que vai te permitir escalar, desenvolver processos e procedimentos e sair da operação a médio e longo prazo para ganhar dinheiro de verdade como empresário, não como operador de uma agência. Ah, estruturei um modelo. Pô, escolhi aqui, vou atender só estética avançada. Ótimo mercado, inclusive. Peguei estética avançada, rodei o processo, contratei o comercial, botei para vender, montei o sistema de sucesso desse comercial, tá rodando, vou abrir outro nicho, não tem problema. Mas geralmente o que acontece é quando você tem um nicho bem estruturado, você não quer mais sair dele. Porque você jogou a complexidade de entrega para baixo, o valor está lá em alta, muito mais fácil vender, a demanda começa a acontecer, o teu posicionamento digital gera novos contratos toda semana para você, e o seu trabalho não vai ser abrir outro nicho, vai ser contratar mais gente para escalar essa operação e começar a operar 150, 200 contratos todos os meses. Né? O que a gente gosta muito de falar aqui é que quantidade de calls realizados pelo nosso time de comercial hoje é que nem bacon, né? Ou você gosta ou você está errado. Então a gente olha muito para isso. Cara, quantas calls por mês eu preciso para gerar tanto de venda? E aí o nicho vai te ajudar com isso. Por quê? O closer, ele não tem a especialidade que a gente tem. O closer, o SDR, o social seller, nosso time comercial, ele não é técnico. Ele é vendedor. Se eu jogo para ele vários nichos, ou um cliente mal definido, ou um processo de vendas mais ou menos definido, a performance dele é muito baixa. O que não acontece quando o meu cliente dos sonhos está bem característico ali para ele. O meu produto está bem desenhado, a minha apresentação está bem desenhada. Esse cara consegue vender como se fosse eu. Trazendo um dado para vocês, eu converto 77 a 80% nas minhas calls de venda. A gente tem o costume de fazer a oferta já na primeira call. Então a gente já traz o cliente a nível de consciência e na primeira call a gente já faz a venda. E eu converto de 77 a 80%. O meu melhor closer é que converte 22%. Agora qual que é a diferença? Eu não tenho agenda para fazer call de venda. E ele passa o dia inteiro fazendo. Ele tem agenda de 5 calls por dia aqui. Então quando eu olho para o meu closer, eu tenho que olhar, cara, ele vai converter menos que eu. Na conversão de 1 a 1 vai. Mas na quantidade esse cara vende 600, 550 mil sozinho. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que olhar para minha operação, eu tenho que olhar para o meu time, eu tenho que olhar para negócios externos. Eu estou indo em evento, estou indo em palestra, eu estou indo em masterminds para fechar clientes estratégicos. Então, como estrategista, eu não posso estar nessa operação, tá? Então, o nosso time ele nunca vai performar como a gente, mas dando as ferramentas certas, a gente vai ter um time que vende aquilo que a gente precisa. E na escala desse time, um time ali de 7, 8 pessoas, vocês terem uma ideia, no comercial, vocês trazem 1 milhão de novos contratos todos os meses. Tá? A gente está chegando a 10 pessoas agora no nosso time comercial, a gente começa a operar com base nesses números aí. Realizar uma pesquisa de mercado, então eu defini quem é o meu nicho, eu tenho quais são as características desse nicho, qual é o porte, quanto ele fatura e tal. Eu vou fazer uma pesquisa de mercado para entender de fato onde ele está posicionado. Como parâmetro aqui, vocês podem usar o Model Business Canvas do próprio Sebrae e pegar o teu cliente dos sonhos e jogar, montar um Model Business dele, fazer uma pesquisa para entender qual é de fato o mercado que ele está inserido. Isso vai te dar uma visão de mercado para poder definir qual é o teu produto. E aí vem a escada de valor, tá? São 3 níveis de acesso estratégico. Gente, só para dar uma pincelada, eu não vou me aprofundar nesses assuntos de escada de valor e tudo mais, mas se vocês acessarem aqui, deixa eu só alterar aqui a conta. Se vocês acessarem meu canal do YouTube, dentro desses itens, né, que eu venho trazendo para vocês aqui, escada de valor, pesquisa de mercado e tal, tem essa playlist Kickoff aqui, ó, que são episódios onde a gente fala exatamente disso. Então, estruturar a escada de valor, criar um modelo de negócio, definir o cliente dos sonhos. Tá gratuito aqui para vocês assistirem, tá?
e vocês conseguem baixar o material de apoio, são frameworks para vocês poderem modelarem isso. Então, por isso que eu não me aprofundo muito na palestra, porque eu já deixo esse conteúdo gratuito aqui para vocês poderem ver, que vai falar sobre cada um desses itens de uma forma mais abrangente e ensinar como a gente faz, tá? Feito essa estrutura de escada de valor, a gente vai para o sistema de sucesso. Então, esse sistema de sucesso é basicamente todo o atendimento humano que o teu cliente deve receber para garantir que ele vai ficar. Você vai ter um LTV otimizado, que você vai ter um resultado bom. Então, todo o processo de onboarding, isso aqui assim, é mapear, tá? É escrever, é montar todo o processo escrito, tudo que tem que acontecer no onboarding do cliente, desde quando ele deu o ok na call de vendas, até estar o contrato assinado, esse cara com o grupo criado, com os primeiros acessos liberados e com o kickoff agendado. Então, o onboarding é todo escrito. O kickoff também, todo escrito. Como é que vai funcionar a reunião? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer nessa reunião de kickoff? Qual é a ata que eu tenho que escrever e tal? Escreve esse kickoff. Porque todo cliente que entrar vai passar por esse processo. E você vai querer que seja o teu CS executando, não você. Então, no nosso processo aqui, para vocês entenderem, no nosso fluxograma, o nosso SDR qualifica os leads, o nosso BDR busca novos leads, a gente tem um social seller que faz prospecção ativa dentro das mídias sociais e gera demanda. Essa demanda é gerada em agendamento de reuniões, o nosso closer pega essa call agendada, vou explicar para vocês aqui a nível de CRM, que eu acho que é mais interessante, tá? Hoje a gente opera dois CRMs dentro da nossa operação aqui. Vou pegar aqui o da agência de valor que tem mais volume. Basicamente, esse é o Como, tá? Que é o CRM que a gente configura para os nossos clientes hoje também. A gente opera 100% nele. E aí a gente vai ter basicamente aqui nosso funil de venda social. Então, tudo que acontece nas nossas redes sociais, comentário, curtida, mensagem enviada, contato iniciado cai como lead aqui. E a gente tem uma pessoa que está 100% do dia dela só nessas bases aqui, né? Que é a Roberta. Ela que é eu lá no Instagram. Então, ela que conversa com os leads, ela que faz as conversões. O lead caiu aqui, ela vai arrastar para a conexão, vai conversar com a pessoa. Até a pessoa responder, fica aqui. A pessoa respondeu, vem para em contato. Em contato, ela vai qualificar, vai fazer o bunch. O bunch feito, ela vai trazer para em agendamento e vai bater um horário, vai achar uma agenda com os seus closers. Ela agendou, ela joga para agendado. Se a pessoa não vir, toma no show. Desse agendado, ela vem para o processo comercial. Então, o como é só redes sociais, no nosso caso, tá? Nos nossos clientes, a gente usa até a venda, mas no nosso, nessa operação, a gente usa para as redes sociais e a gente usa o Pipe Drive depois para poder fazer a operação comercial aqui que meu time opera. Aqui funciona da mesma forma, só que a base aqui não é das mídias sociais, são das nossas páginas de consultoria gratuita, alguma página de overclass e tal, que gera o lead aqui. Conexão, mesma coisa, em contato, mesma coisa. Daqui em contato, a pessoa já é qualificada e é agendada ou perdida. Agendado até o dia da call, o SDR acompanha, mandando mensagens. No dia da call, ele confirma a call com a pessoa confirmando, ela passa o bastão para o closer que vai atender esse lead. O closer vai fazer a call, em uma hora ele vai fazer todo o processo de apresentação da nossa metodologia e vai fazer a oferta. Ao final da oferta, se ele vender, ele toca o sino aqui dentro, a gente tem o ritual do sino, e joga para confirmado. Se ele não vender, ele vai jogar para call realizada. E amanhã de manhã, às 9 horas, tem a daily do time comercial, onde o head vai bater com eles. Cada um desses cards que estão aqui bate com o time de closer para saber qual é a negociação, o que está na mesa e tal. E aí entra em negociação, a gente zera essa lista de novo. Essas são as calls de hoje só. E vai bater com a pré-venda todos os agendados também para sincronizar o time comercial. E assim a gente vai operando todo o processo comercial. E aqui a gente tem nosso processo de follow-up que eu falei para vocês. Esse aqui é o grande motivo. Opa, aqui ó. Esse aqui é o grande motivo. Aqui está o Gustavo Arruda, que é o nosso vendedor. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Não, tá marcado como eu, ó. Deixa eu marcar como Gustavo. Eu não tenho nenhum follow-up. Esse é o grande motivo de você não poder ser o vendedor da tua agência. Essas são as atividades de um closer meu para dia 13, ó, para dia 27 de agosto, é hoje? Hoje é dia 31 de julho, meu Deus. Ó, tem os períodos, né? 20 a 26, de 27 a 2. Ó. Isso aqui são as atividades que ele tem que fazer de follow-up de venda. Então, meu closer tem que estar fazendo isso, além de 5 calls de venda. Se eu sou o dono e estou no processo comercial, eu ferro com a minha empresa. Não tenho tempo, não tenho força de trabalho suficiente para fazer o meu comercial vender o que precisa vender para minha agência continuar crescendo, tá? E é assim que a gente opera aqui dentro. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, vão deixando aí, tá, gente? Que eu vou dar uma acelerada aqui até para poder fazer esse tempo com vocês de dúvidas, de perguntas e respostas. Bom, fiz isso, tem que fazer o checkpoint, que é aquela call mensal que a gente pergunta como é que o cliente está, qual é o resultado, entrega um relatório.
continua para o próximo mês. A gente gosta de fazer um ongoing de 12 dividido por 4, ou seja, o cliente concluiu esse processo de onboarding kickoff, a gente entra no ongoing do primeiro período. Então a gente pega o ano e divide por 4 e cada período a gente vai fazer ações específicas para ajudar o cliente a ter mais resultado. Por que que eu divido por 4? Porque aí eu consigo ter esse período para entender quanto o cliente rampou e se está na hora de fazer uma oferta para ele subir e contratar algum serviço a mais e continuar crescendo dentro da minha carteira. E o track record, que é muito importante, é você dar relatórios, você mostrar para o seu cliente o que você está fazendo. Às vezes a gente vai lá e entra na operação e desenvolve página, melhora criativo e não sei o quê. E aí o cliente olha no final do mês e fala: Poxa, você não fez nada, e a gente fez tanto. Só que a gente não contou para o cliente que fez. Então ele não viu aquele criativo, ele não viu aquele trabalho, não teve um track record bem feito. O track record é o principal motivo que o cliente fica, porque ele sabe que ele está investindo, só que está valendo a pena porque ele está vendo as coisas acontecerem e o dinheiro dele está bem investido. Beleza? Próximo passo são os protocolos de sucesso. Então, pegar tudo isso que a gente fez aqui, escrever o processo de cada item, protocolar, ou seja, quais são as fases desse processo que precisam ser executadas, colocar uma tecnologia dentro do sistema de sucesso. A gente, por exemplo, usa o ClickUp. Então, a gente escreve o processo, transforma em protocolo, depois implementa no ClickUp, faz o Kanban do ClickUp e faz as automações. Então, cada vez que eu arrasto um card, ele cria quais são as atividades daquele momento, daquela sessão desse processo e vai orientando o nosso profissional a fazer, mitigando assim os erros e eliminando aí os problemas, tá? O track record é mostrado em entregas, tá, Matheus? A gente não trabalha com horas de trabalho aqui em nenhuma operação nossa. A gente não fala de hora de trabalho nunca. Né? Para a gente não é interessado horas de trabalho. Hora de trabalho é um processo, é basicamente, quando a gente olha para uma experiência do cliente, a gente tem 4 níveis de entrega, né? A gente tem ali o nível um que é o produto, é o quilo da batata. A gente vai ter o nível 2 que é a batata frita, né? É a batata congelada no pacote no mercado, então ela está operada. Então eu tenho o nível um que é a batata no quilo, que eu tenho que lavar, cortar e fritar. Eu tenho o nível 2 de produto ali, que é a batata congelada, que eu só pego ela, chego em casa e frito. Eu tenho a batata frita do McDonald's num pacotinho que eu como. Só que eu também tenho, e isso é um produto, né? Então eu tenho lá a manufatura, eu tenho ali o produto congelado para eu fazer, eu tenho o produto de alguém fazendo para mim, só que eu tenho a experiência também, a batata com bacon e cheese, cream cheese eu ia falar. Com bacon e cream cheese pode ser no Outback, por exemplo, a experiência com uma cerveja e tal. Então a gente sempre gosta de olhar para como é que eu transformo tudo que eu faço numa experiência. Horas é batata quilo. Se eu estou vendendo hora, eu estou competindo por hora, e aí eu sou igual a todo mundo. Então eu gosto de olhar, cara, como é que eu te faço vender mais, como é que eu faço um bom posicionamento da tua marca para que ela possa ter mais resultado e tal. Tá? Como achar um bom. Deixa eu só terminar, gente, que a gente já vai para as perguntas aqui, ó. Processo comercial, vamos lá. Apresentação de vendas, eu uso um mapa mental, mas pode ser um slide e tal, com base na tua escada de valor. Então você vai montar um processo de apresentação do teu produto. Script de vendas, muito importante. O que que tem que acontecer é mapear a cada 10 minutos da tua call de vendas para entender, pô, os 10 primeiros minutos é um rapport com o cliente, vou me conectar. Os outros 10 minutos eu vou fazer perguntas e fazer um diagnóstico desse cliente. Depois eu vou ter mais 30 minutos para fazer uma boa apresentação e 10 minutos finais para fazer uma oferta e pegar o Pix do cliente. Então mapeia cada 10 minutos de uma call de 1 hora para entender quais são os movimentos que você vai fazer e você possa aprimorar isso, tá? E depois disso, qual é o funil de vendas, qual é a cadência que eu mostrei para vocês ali no CRM, a cadência que a gente tem, e quais são as rotinas e processos replicáveis que a gente vai estruturar dentro desse movimento. Por fim, chegamos na validação, tá, gente? O que é a validação? 4 a 6 vendas usando o processo, 100% das calls gravadas. Isso vai te dar o treinamento de closer e vai te dar, obviamente, de 10 a 15 mil de faturamento a mais no teu MRR. Executar o protocolo de sucesso. Então, basicamente, você escreveu o onboarding, kickoff e tal, é executar e ver se está tudo fluindo e ir gravando esse processo para poder também transformar num treinamento. E aí, com base nessas gravações, construir o teu treinamento do time com esses protocolos gerados. E isso tira você do time comercial, do time de produto. Há um tempo muito rápido. Coisa assim de um mês, 45 dias, você consegue fazer essa operação rodar sem depender de você se você seguir esse processo. E aí a gente entra na estratégia de contratação, tá, gente? Contratação a gente usa RH, aqui em Floripa a gente usa o grupo Nunt. Se quiserem o contato, pode me mandar depois ali, eu mando para vocês qual é o contato delas também.
Mas sempre um RH e também ali as vagas que a gente roda no LinkedIn, né? Então estrutura bem a vaga, roda ali, só que isso costuma ser um pouco mais custoso, né? Uma vaga que a gente contrata hoje, um salário de 3 mil que a gente paga, se a gente demitir essa pessoa custa 80, né? Uma contratação errada custa 80. Então a gente sempre gosta de jogar na mão do RH por isso. Closer, gente. Primeira vaga que deve ser contratada é o closer. Essa pessoa, ela vai afastar o teu fantasma do caixa negativo ou da demissão, além de te liberar mais tempo para que você possa focar de fato e com mais tranquilidade em trazer os processos, estruturar a agência e tudo mais. O closer, ele é esse motorzinho. Ele fala, cara, fica tranquilo, eu tô trazendo novos clientes aqui. Eu tô trazendo oxigênio para tua agência respirar. Foca aí em fazer o coração bater agora, que o resto eu faço aqui. Então, sempre ele é o primeiro a trazer. Eu gosto de trazer depois de 4 a 6 clientes fechados dentro do protocolo de venda. Então, você foi lá, estruturou o protocolo de venda, fez 4 a 6 vendas, validou o protocolo, tem calls de treinamento. Por que que eu gosto disso? Porque eu consigo, com isso, treinar um closer em uma semana. A gente começou treinando ele em um mês, conseguiu reduzir para 15 dias. Hoje, nossa operação treina em uma semana e já vai para call de venda. Então, esse closer entra e já se paga no primeiro mês. E aí, eu começo ele sempre como pré-venda aqui dentro, a gente tem esse ritual, né? Todo closer entra aqui como SDR, vai fazer ligação fria, vai qualificar lead perdido e tal. Vai ficar 15 dias fazendo isso, uma semana, 15 dias fazendo isso e assistindo call de venda, estudando nossas apresentações e tudo mais. Depois a gente começa a botar ele nas calls menos qualificadas. Conforme ele vai vendendo, a gente vai escalando as calls e melhorando para ele. Então, isso é o closer. O CS, eu acho que o teu primeiro Customer Success tem que vir ali quando você já tem de 8 a 10 clientes. Se você já tem de 8 a 10 clientes recorrentes hoje, você já deveria ter um CS, porque essa pessoa vai tirar do WhatsApp. Ela que vai atender o cliente no dia a dia, ela que vai chamar o cliente da semana de forma ativa, ela que vai, de fato, gerar relacionamento para manter o cliente com você. E é o maior valor agregado. Ela que vai executar todo o teu sistema de sucesso. Uma pessoa 100% focada nisso, não é uma pessoa que vai fazer criativo, ela não pode estar fazendo imagem, ela não pode estar fazendo outra coisa, ela tem que estar ali disponível para os clientes. Essa pessoa vai atender de 30 a 40 clientes para você e vai garantir uma entrega muito melhor, tá? É o nosso time do coração aqui. Hoje o nosso time, eu defendo aqui que o meu time mais importante é o meu time de CS, porque elas que fazem de fato o nosso cliente ter resultado, elas que conduzem o nosso cliente ao resultado. Depois a gente tem o SDR. Eu gosto de falar que assim que o closer está fazendo 2 calls por dia, é hora de trazer SDR, porque o closer ele vai estar agendando as próprias calls, ele vai estar cuidando das próprias calls e está fazendo essas calls. Só que eu prefiro esse closer fazendo call e follow-up pós-call para fazer a venda, aonde ele vai ser mais performático. Então, se ele está fazendo 2 calls por dia, a gente está falando que a cada 5 dias ele tem 10 follow-ups para acompanhar. Se ele estiver fazendo pré-venda também, ele vai deixar alguma coisa na mesa. Então, quando ele tiver com 2 calls por dia, eu já trago um SDR, ele mesmo treina esses SDR e assume toda a pré-venda para ele poder ficar 100% focado então na venda, no follow-up e em trazer receita. E aí vem o processo de escala, tá? Que é a partir daqui o teu trabalho ele é delegar a operação, se tornando cada vez mais tático e escalar até os 100 mil por mês, que é o que a gente falou aqui, né? Aqueles 9, 10 meses operando dentro desse processo, trazendo as operações, traz um gestor de tráfego, um design, aonde a operação está gargalando, você vai focando, estruturando o processo, protocolo, treinamento, traz as pessoas. E bateu 100 mil por mês, você começa a entender se já tem fluxo de caixa suficiente para desenvolver as lideranças. Então, eu trago um head comercial, um líder de CS, um head de produto, um head de marketing, assim eu vou fazendo as posições para que eu possa sair 100% daquela operação e ela possa seguir sem mim, né? Quando você tem o head, por exemplo, hoje os nossos heads é com quem eu converso, né? E, pô, preciso de um funcionário novo, a gente roda a vaga, eles treinam, se precisar demitir, eles demitem, eles controlam, eles desenvolvem melhores treinamentos, eles conversam com o gerente de projetos para melhorar os protocolos. Então a gente começa a ser informado sobre as melhorias ao invés de estar tocando as melhorias quando os heads sobem. E aí a gente continua escalando, tá, gente? Finalizando então aqui, eu não sei se vai estar funcionando ainda, eu pedi para o time criar um robozinho aqui. Se vocês acessarem esse link aqui, vocês vão mandar um WhatsApp aqui para a gente, com uma frasezinha pronta ali, escrito tô na aula da Brad, e aí o robozinho, a ideia é que ele mande para vocês aqui os links para vocês poderem copiar esse PDF, e também uma planilha de remuneração OTE, tá? E para quem fizer sentido, meu time vai conversar ali, se quiserem fazer uma reunião estratégica para entender melhor nosso produto e nossa aceleração, eles também vão oferecer isso para vocês, tá? Sobre a planilha rapidinho, eu entreguei para vocês também essa planilha, que ela é basicamente um plano de metas que a gente usa para o nosso comercial hoje, baseado em OTE. Então a gente tem aqui o ticket base, você só precisa mudar esse dado aqui, tá? Aqui está 36 mil, ou seja, contratos de 3 mil por mês.
Ele está me trazendo quantidade de contratos, não mudem a quantidade, isso aqui está extremamente validado para fazer com que o cliente, com que o nosso closer tenha motivos para continuar vendendo até o último dia do mês. Se eu espaço muito isso aqui, ele desiste fácil. Se ficar muito perto, fica muito fácil também. Então ela vai de duas em duas vendas. Aqui está o MRR, então eu vendi 4 contratos, eu trago 144 mil de MRR, de faturamento, que é novos contratos, e eu trago 12 mil de MRR, receita no caixa, tá? Aí você vai ter aqui vendas, salário que a gente paga, qual que é o VIP dele. Então, toda vez que ele vende aqui a M5, ele vira VIP e vai ser pago por essa coluna, de acordo com a meta dele. E se ele não bater a VIP, ele perde esse status, então é um status de 30 dias. E aqui está o salário de fato dele. Então, se ele bater 144 mil é 5.250. Se ele bater 216 mil, 6.250. Se esse cara vira VIP, ele traz uns 10 mil reais de fatura de salário para ele ali, tá? Da mesma forma, a gente tem pré-venda, as OTS da pré-venda, as metas de produtos, os nossos CS, eles faturam em cima disso. Então, eles têm ali porcentagem sobre renovação e ascensão. Os heads e a parte de marketing e operações aqui, eu deixo de presente para vocês também. Beleza, meu povo? E agora eu estou disponível para vocês. Eu acho que estou disponível, não sei se eu posso ficar um pouco mais aqui para fazer uma sessãozinha de perguntas e respostas. O que vocês acham? Opa, Robson, pode sim. Pode fazer a sessão de perguntas e respostas. Podemos? Então vamos lá, gente. Quem quiser mandar pergunta, clica no levantar a mãozinha ali, ó, que Acho que aí eu até tinha vou. algumas aqui no É? chat, eu não sei se você já viu. Ah, posso olhar o chat também. Deixa eu ver aqui. Ah, transcrição, bom dia, bom dia, bom dia. Robson, agência de valor faz sentido para urgências? Faz sim, Matheus. Toda agência ela começa como uma urgência, né? Então, a gente vai desde a estruturação base, de escolher mercado e tudo mais, até o processo de aceleração e vai até os 100 mil por mês ali de faturamento e continua acompanhando, tá? Eu já te chamo aí, Rodrigo, só responder rapidinho aqui os comentários. Dúvida, essa aula está sendo gravada? Já foi respondida. Track record é mostrado para o cliente em horas, já respondi essa durante a aula. Como achar bons closers, já está respondido também. Pegue um bom RH ou através do LinkedIn. Você faz o traqueamento de horas de trabalho da sua equipe para fazer a gestão do negócio? Não, a gente não computa nada em hora, tá? É tudo sobre entregáveis e toda a nossa equipe trabalha com meritocracia. Então, todo mundo tem meta, tem salário fixo e meta. E batendo as metas, eles ganham mais, não batendo as metas, eles ganham só o fixo. E, eventualmente, são promovidos ao mercado se eles ficam muito tempo sem bater meta, tá? Então, tem que ter meta, tem que buscar, tem que estar com o time. A gente tem um time muito engajado nisso. Onde mando para pegar o PDF? O João respondeu ali, só clicar nesse link, gente. Vocês vão mandar um WhatsApp pra gente. E aí o robozinho tende a entregar. Se não entregar, depois eu vou ali, corrijo o robozinho e faço ele entregar para vocês, tá? Valeu, parabéns, parabéns, parabéns. Robson, cold call ainda é válido? Com certeza, Matheus. Não é o melhor processo, não é de longe. O melhor processo é o processo de atração de novos leads, tá? Então, você estruturar um sistema de demanda que te traga novos leads com mais frequência, com maior volume, para você poder qualificar, é o melhor cenário. O lead está chegando, você está qualificando e fazendo a venda. Tá? Isso é muito fácil de montar, principalmente para a gente que somos agência já, né? Então, dependendo da cold call, não é a melhor opção. Mas existem mercados que você não consegue fechar se não for assim, tá? Indústria, por exemplo, mercados de clientes maiores, você vai ter que ir para uma ligação e não vai fechar. Então, a depender do nicho, ainda é uma boa estratégia. Closer é CLT ou PJ? Pode ser ambos, Érica. Aqui a gente tem uma operação hoje em loco. Aqui presencialmente a gente tem 19 pessoas. Estamos indo para 24 agora no próximo mês. Pegamos mais uma sala e tal. E 100% PJ, 100% trabalhando aqui, tá? Ninguém é obrigado a estar aqui. Mas a nossa cultura é estarmos presentes nesse local. Então a gente faz isso de uma forma muito bem. Todo mundo se amarra a estar aqui. A gente se amarra a estar aqui com eles também. É muito legal. Rodrigo, Bora lá. Bom dia, né? Parabéns. Bastante bom dia, meu irmão. E aí? informação pra gente. Bom, a gente já passou do 1 milhão de faturamento, mas aí esse é o grande problema aqui agora é escalar, né? Como é que a gente muda esse processo? Eu não sei se você tem expertise nisso, porque você tem na sua empresa, aqui pelo processo aí, você não
agências, você está falando muito de 100, de 100 mil, de 100 mil, mas e depois que passa Rodrigo, o disso, você já seu faz a áudio, operação. ele tá ficando bem abafado, tá um pouco ruim para te entender. Deixa eu mudar. Agora, mudei. Tá melhor? Bem Nossa. melhor. É que eu tava com outro fone. Beleza. Bom, deixa eu voltar à pergunta aqui, então. Como a gente já passou desse faturamento de 1 milhão, a gente tem a dificuldade aqui de escalar isso, né? Escalar time mesmo. Eu tenho 2 SDR, 2 vendedores, fico um pouco na operação, mas já não estou mais tanto na operação. Mas meu grande problema é escalar isso de venda. Como que você faz isso para escalar? Tipo, para eu colocar mais 1, 2, 3, 4 vendedores, eu boto mais mídia paga, boto mais campanha rodando, boto mais vendedor. Acho que o maior desafio hoje que a gente está tendo aqui é esse de escalar isso de vendedor, né? Porque tem um vendedor que já vende, já segue processo, enfim, já tem todo o processo, os SDRs fazem a prospecção ativa, mas aí o desafio maior é sempre você coloca um vendedor que não escala, não rampa, não vai, igual você falou, 80 mil que você joga no lixo. Esse é o desafio. O que você sugere nesse caso? O que a gente vê muito aqui, tá, cara? A gente tem treinamento constante com os closers, então nosso time comercial está em treinamento constante e a gente já tem o head. Então hoje todo o processo de acompanhamento, rampagem, por estar com o nosso head, ele ter tempo para estar olhando para número e para isso, a tendência é que funcione muito melhor. Outro parâmetro é garantir o volume, né? Então, se eu não estou com um volume de no mínimo 4 calls por closer, eu nem penso em trazer outro. Esse closer ele vem, não tem estímulo e tal. O que a gente também fez para mudar e melhorar o treinamento dos nossos closers, antes a gente descartava o lead não qualificado. Agora a gente reserva ele. Então a gente tem ali um funilzinho. Se o lead não qualifica ali no nosso formulário, a gente joga ele para um funil de recuperação. Então sempre que um closer entra aqui, a gente tem uma base muito grande de calls para ele testar, para ele aprender. Então ele vai nessas calls desqualificadas e às vezes sai uma venda daquela call qualificada, já saiu venda à vista de call desqualificada, entende? Então a gente tem um processo, um banco de dados para poder fazer treinamento com os nossos closers que garante que eles vão rampar muito rápido. E o volume. Então, volume, a gente tem funil de isca de baleia, a gente tem funil de consultoria gratuita, a gente tem funil de aplicação, a gente tem funil de social selling. Então a gente gera novos seguidores qualificados todos os dias a partir de conteúdos de fundo de funil disparado, distribuídos de forma aberta, e aí eu estou trazendo seguidores altamente qualificados. Eu tenho uma pessoa que fica só chamando os novos seguidores. Então a gente consegue gerar um volume muito grande e ter uma base de dados muito boa para treinamento. E um head acompanhando essa galera. LinkedIn também, não? LinkedIn a gente não prospecta muito, cara. A gente é muito mais do Instagram, sabe? A gente busca muito mais os clientes no Instagram. Que é o teu público. Instagram. Tá, então vamos só indo para essa parte do gestor. Então, esse é o vendedor. A ideia é que ele tem um perfil de gestor que ele comece a virar um gestor, mas meu medo é esse, né? Porque ele é um bom vendedor, eu perco um vendedor para ele ser gestor. Então, tem que fico entender nesse. Tem que entender, às vezes, não é o teu melhor vendedor que vai virar o gestor, tá? Esse cara é aquele cara que tu identifica que ele é melhor com números, ele consegue entender as taxas de conversão dele e tal. Geralmente não é o melhor vendedor, mas pode ser também. No nosso caso, o Red é o melhor vendedor. Então ele tá ali para Ele garantir. vende também, não? Ele faz Teu algumas head calls. vende. Ele faz algumas calls. Ele não faz todas, não tem 5 calls por dia, mas ele vai pegar as calls mais qualificadas. A gente tem um produto de 60 mil, essas calls ele que vai pegar na entrada ali. O produto mais de base que vai para os outros closers e tal. A agenda dele tá mais, às vezes, um closer não consegue fazer uma call, ele vai ali e assume. Então ele tá ali aparando as arestas. E se o pau quebrar, se a gente chegar ali no dia 20 e estiver muito longe da meta, baixa a cabeça e vai. Baixa a cabeça e vai pra cima. Entendi. Então Todos com perfil de ligação, que esse é o vendedor. e tipo, o nosso ego tem que ser muito menor do que a nossa vontade de vender, cara. Se precisar ir pra call de venda, eu vou também, não tem problema. Não precisa mais, faz 1 ano e pouco que eu não faço call de venda. Mas se precisar, eu vou. No último dia eu tô junto com eles. No último dia que a gente faz a ação comercial, eu sento na mesinha e tô junto. Os caras me passam o telefone, eu ligo. O cara que é o Robson e tal, aumenta aquela autoridade na call, então costuma a dar muito certo. Então no último dia do mês eu sempre tô com eles. E aí a gente tem aquela parada também de cultura muito forte. Então, vendeu 650 mil em contrato, a gente leva todo mundo para comer uma costela já, a empresa paga. O time renovou 250 mil no mês, a gente leva todo mundo para comer sushi. Se fizer mais de 1 milhão no mês ali na soma, meta global de 1 milhão, a gente leva eles para fazer um passeio e tal. Então tem várias culturas, os sinos, as coisas que a gente faz aqui dentro, que garantem que o time está extremamente engajado e queira vender. Então, por mais que o closer não seja muito bom às vezes, ele quer vender, velho, ele quer se desenvolver.
E ele tá ali buscando, sabe? Claro que já deu, a gente já promoveu vários ao mercado, porque, pô, o cara entrou, não rampou. Outros a gente trocou de. Então o cara entrou para ser closer, não deu certo, foi para pré-venda. Vai acontecer, mas na medida dá certo, cara. Na medida que tu vai. E essa migração de pegar o melhor vendedor não é pega o melhor vendedor e joga ele para head. Começa a diminuir, cara. Quem sabe vamos fazer umas 4, 3 calls agora por dia e o resto do tempo você vai usar para cuidar do time e tal. Chega uma meia hora mais cedo para olhar para os dados, entrega a ferramenta para ele poder fazer acompanhamento, saca? Começa a ensinar ele ao tempo. E aí, conforme ele for pegando e você conseguir rampar o outro closer, ou até mesmo ele rampar o outro closer, ele sai das vendas e foca 100% ali no Ops e na operação para trazer a meta. Show de bola. Valeu, brigadão, hein? Fechou? Tamo junto, irmão. Érica. Robson, eu tô bem no início, tá? Eu tenho bastante tempo de CLT, virei a chave primeiro para um hobby que acabei focando muito na fotografia Uhum. e agora esse ano eu resolvi trazer todo o meu know-how de CLT para trabalhar especificamente em posicionamento, que é uma coisa que eu quase que fazia também para os trabalhos de fotografia, porque não adianta você ter uma imagem e também não saber para o que você vai usar essa imagem, né? Mas agora, esse ano, eu resolvi trabalhar com posicionamento estratégico. Eu achei inicialmente que muitos dos clientes viriam para esse trabalho, e aí, surpresa minha, não vieram. É, porque é isso, né? Só que é uma foto, né? E tá tudo certo, acho que aí assim, eu estou exatamente nesse momento que é o sofrimento da venda, porque o meu público mudou, o meu trabalho todo mudou. E aí eu tô sofrendo muito com isso e fico ainda muito na operação, obviamente, porque eu ainda não tenho um fluxo de vendas para isso. A minha pergunta está muito mais relacionada a essa parte de que momento que você vê que uma pessoa que está nesse processo, né, ela contrata um vendedor? Seria ideal ter, por exemplo, a contratação de um PJ para fazer essa máquina de vendas enquanto eu faço, por exemplo, reuniões estratégicas, etc. Como que você vê isso para quem está o eu presa? Uhum. Érica, eu gosto muito mais de ver o dono montar o processo. Então, eu não acredito muito nessa coisa de contratar alguém sem ter esse processo montado ainda, porque ele não tem o conhecimento consultivo. E o processo de vendas que a gente fala, como a gente monta, a gente está montando inside sales. Então, ele é um processo de venda consultivo. Eu pego a pessoa, eu entendo a dor que ela tem, eu entendo como o meu produto melhora para ela e tal. Então, eu gosto muito de passar por essas fases, que é o que eu montei ali, pô, de desenhar, entender quem é o meu cliente dos sonhos, que é aquele cliente que me paga bem, que não incomoda, que eu consigo conversar com ele, né? Eu falo, muito, mas quem que é o cliente dos sonhos? O cliente dos sonhos é aquele que me paga e não me incomoda. Esse é o meu cliente dos sonhos. Aí eu tenho que olhar quais são as características que fazem ele ser isso. E aí, quando eu encontro esse cliente dos sonhos, é eu montar uma escada de valor, é eu desenhar quais são os meus entregáveis ao longo do ano, para entender de fato, pô, qual é o problema que ele tem, como é que eu resolvo esse problema. E aí, em cima disso, você vai começar a conseguir montar um processo comercial. Então, por isso que eu digo, muitas vezes, vamos contratar um closer e tal. É melhor contratar, às vezes, uma consultoria, alguma coisa que vai te dar uma clareza sobre montar, ou ir para um curso. O próprio G4 ali tem alguns cursos baratos sobre vendas que vão te ajudar também. No nosso canal do YouTube eu mostrei também. Tem aquelas aulas iniciais que te ajudam a montar esse processo, porque é com visão desse processo que tu vai montar um bom processo de venda, melhorar o teu produto. Tu mesmo começa a entender melhor quem é teu cliente para você poder fazer o processo de prospecção. E uma vez funcionando, aí sim é hora de conectar pessoas. Porque as pessoas, quando você vai contratar alguém a nível mercado, você traz ela para executar algo que funciona. Se você não tivesse algo ainda, a chance é que você vai pagar salário e daqui a pouco não vai dar certo, vai ter que demitir e vai perder dinheiro. Então é nisso que eu acredito. Tem outras visões de mercado? Existem várias outras. Essa é a visão Robson. Eu não contrato ninguém sem antes estruturar o processo. Tá. Eu já estou fazendo bastante essa parte da estruturação, também estou usando o ClickUp para já construir os caminhos, né? Construindo script de vendas, fazendo todo esse processo que você está falando. Estou muito consumida por tudo isso agora, é um processo que está exigindo muito de mim, mas quando eu puder sair dessa etapa, você acredita que, por exemplo, os primeiros
é melhor que eu contrate como PJ, né, um closer, por exemplo, fazendo a parte do PJ, quando isso já tiver, essa sombra já tiver saindo, né? Seria a contratação PJ ou seria uma contratação fixa, CLT, que a pessoa fica exclusiva para a empresa? Como que você vê isso para quem está fazendo esse primeiro degrau, sabe? É, isso é muito desenvolvimento de cultura, tá, Erika? A nossa cultura aqui, a gente não opera por CLT. É o nosso posicionamento, a gente tem um posicionamento político bem claro, a gente tem um posicionamento sobre Deus bem claro aqui dentro. Então, a nossa cultura é bem elaborada sobre esses princípios. E a gente não contrata CLT, mas todo mundo opera aqui dentro, das 9 às 18 exclusivos com nós. A gente paga mais do que o mercado paga, a gente paga comissão sobre performance para garantir que eles estão bem servidos. E a gente não é aquele chefe que, pô, tem que ir no médico, vai, não tem problema. Vai tirar uns dias de férias, conversa com o teu time antes. Você não deve nada para mim. Você deve pro teu time. Você tem que estar aqui por causa do teu time. Então essa cultura nos permite hoje ter mais de 20 PJs operando aqui dentro, vindo todos os dias das 9 às 18 e sendo exclusivos com o nosso, porque eles entendem que eles estão empreendendo aqui. É cultura. E aí tem que também, obviamente, tem os riscos, né? Como eu não estou na CLT, eu posso vir a sofrer uma multa, alguma coisa do governo, mas é um risco que a gente prefere pagar porque a gente está entregando para o nosso funcionário, para o nosso time aqui, um salário muito melhor do que tem no mercado. Todo na mão dele. Entende? Treinamento, ambiente. Nossa, a gente investiu muito no local aqui, ar-condicionado, café bom, geladeira. Então, galera, pô, carpetezinho importado no chão. Então é um lugar muito premium, assim, para eles estarem com a gente. Com essa sensação de, pô, isso aqui é um time de fato, todo mundo aqui tá junto por um objetivo melhor, sabe? E aí é nisso que eu acredito. E aí, a hora certa seria esses 3, 4 primeiros contratos que você fechou, para que esses vídeos ajudem a treinar essa pessoa. Esses vídeos de venda que você gravou ali ajudem ela e tal, e ela já entra mais aculturada no teu processo, no teu produto também. Aí, sobre CLT e PJ, é uma conversa das vezes que eu tenho que ter aí com jurídico, com contador. A gente aqui não contrata CLT, não tem CLT aqui dentro, Tá bom, valeu. Obrigada, Robson. tá bom? Robson, vou te pedir agora um desafio, hein? A gente tem três É. perguntas ainda aqui no chat. E a ideia é que a gente acabe aqui no máximo 12h30 para não segurar mais a agenda da galera que a gente já passou. Você acha que consegue 10 minutinhos matar essas três? Tá, vamos lá. Qual que é aqui? A partir Closer. do Thiago, né? Eu acho que a da Erika você acabou de responder, agora Tá, vem a do Thiago. tá. Mercado B2B é mais complexo trazer clientes, especialmente indústrias e produtos técnicos, porém a tendência é gerar relações mais duradouras. Alguma dica para conseguir mais leads nessas áreas? Cara, se a gente está olhando para a indústria e produtos técnicos, você não vai conseguir esse lead com uma prospecção normal, tá? Então, às vezes você trazer aí um outbound pro para dentro da tua operação, que é onde você vai conseguir gerar a lista do nome dos donos de empresa com mais facilidade, ou um Qualificate, que são ferramentas mais para você poder baixar essas listas e aí você poder ou fazer ligação direta, tentar na ligação fria, ou subir essas listas a nível tráfego e entregando alguma oferta, algum produto de valor para eles de forma gratuita. Um PDF, um e-book, um censo, uma pesquisa de mercado, que essa pessoa vai baixar e ela vai se tornar o teu lead. No momento que você liga, é muito mais fácil fazer essa conversão. Mas são sim clientes que não, por exemplo, não me brilham os olhos. O mercado de indústria, de construtora, de incorporadora, são mercados que a gente não consegue chegar no dono. E o desafio de prospecção é muito grande. Eu gosto de olhar para cliente que eu consigo chegar no dono. Uma estética avançada, por exemplo, eu chamo no Instagram e chego na pessoa. Uma barbearia, uma pizzaria, uma hamburgueria, uma imobiliária pequena, um construtor pequeno, sabe? Tipo, quem é o cliente que eu consigo ter tempo de mesa com ele se eu for fechar? Para mim é isso. Espero ter respondido, mas é mais ou menos por aí, tá? Ah, e mercado B2B, 100% da gente tá nele. Então, acho que não tem ninguém aqui que seja B2, B2C, no máximo B2B, B2B2C, mas todo mundo aqui opera B2B, então não tem esse fantasma aí não existe. A gente tem que aprender a lidar com B2B, pronto, sempre vai ser B2B. Fernanda, Fernanda, o que acha sobre ter estratégia de recorrência que foque apenas em alocação? Hoje nós vendemos projetos. Tem sido cada vez mais difícil. Mais alocação de profissionais
Já pensamos em criar um produto de recorrência, mas como somos estúdio de design, precisamos definir o formato. Tá, vamos lá. Eu acho que a locação é uma parada que você vira meio que um RH. Então tem que ver se você quer brigar, lutar essa luta, né? Entrar nessa batalha. A gente não costuma curtir muito isso, não é o nosso know-how. Agora, agência de design, você não precisa trabalhar com um produto fechado, você pode trabalhar com um pacote de produto. Então, o cliente, você pega uma planilha, pega os teus serviços, cara, quanto que é um card, quanto que é um carrossel, quanto que é um anúncio, quanto que é uma logo e tal, e precifica isso numa planilha, preços, tá? Preços já, fazendo markup, calcula markup de imposto, tal, preço final ali. Converte isso numa moeda de pontos. Então, tantos pontos compram esse entregável. E depois você monta planos baseados em pontos. Então, eu te pago R$ 3.000 por mês e você me entrega 200 pontos. E com esses 200 pontos, eu consigo comprar tantos cards, tantas papá, papá. O que que isso te dá? Te dá um ambiente onde você tem recorrência como design, porque o cliente está te comprando, contratando os pontos para poder usar essas demandas. E aí, se você for legal, você deixa ele acumular pontos, que aí é mais vantajoso ainda para o cliente contratar. Pô, usei 2.500 pontos, sobrou 500 pontos, joga para o mês que vem. Tudo certo, é justo, né? Eu não gosto, a gente já contratou produto que vence os pontos, não pode usar. Pô, mas eu tô pagando pelos pontos, como é que vai vencer? E aí você pode trabalhar dessa forma, você baixa a complexidade, porque o cliente ficando no mensal com você, como você já fez o processo de onboarding, né? A gente sabe que quando pega o cliente para design é mais complicado, várias telas e tal. Depois que você já monta aquela base, fica mais fácil atender ele. Então no primeiro mês ele é um pouco mais caro na tua operação, mas quando ele vai ficando, a tendência é que ele fique cada vez mais barato. E nesse modelo, numa carteira maior, você vai chegar num ponto que tem muito cliente que nem está usando os pontos. Então, você está recebendo, ele está acumulando pontos, mas nem está usando tudo, ele vai usar sempre que precisa. A operação tende a ficar cada vez mais leve. E o teu crescimento é comercial, operação e produto só. Faz sentido? Renan, eu vejo muito conteúdo incentivando o empreendedor a sair do operacional, sair da operação comercial e montar um time. Mas na prática, sair da linha de frente das vendas é começar a contratar, montar estrutura, sem ter uma previsibilidade real, acaba sendo um risco enorme. Eu mesmo já tentei isso. Contratei um closer que ficou 3 meses no período de experiência e não conseguiu se pagar. Cara, closer, 15 dias tem que estar em call de venda e um mês ele tem que fazer 2 vendas pelo menos. 3 meses é absurdo, esse cara não é closer. A pergunta que fica é, como virar essa chave de forma mais segura? Já leio o resto, mas vamos lá, deixa eu pontuar aqui. Processo de treinamento do closer. Se o teu processo estiver bom, ele treina em uma semana, no máximo 15 dias. Ele vai estar gerando calls para você, ou seja, ele já está te pagando porque ele está gerando demanda para você fazer as calls. As vendas que você faz, você vai pagar comissão de SDR para ele no máximo, ou BDR. E conforme isso, você vai fazendo novas vendas, vai aprimorando o processo e treinando ele. Treinou esse cara, jogou em call, se esse cara fizer 2 vendas, ele se pagou. Se estiver fechando um contrato de 2.500, ele fez 2 vendas, o fixo dele é 5.000, ele se pagou e não tem comissão. Tem que vender 4 para ter comissão. Então, na prática, a matemática sempre vai fechar. Em 30 dias, se o closer for bom, ele entra, treina e se paga. Esse é o processo, tá? Se o teu processo estiver bom, é isso que vai acontecer. 3 meses de experiência não existe. Pergunta que fica é como virar essa chave. Beleza, a chave é, cara, cliente dos sonhos, de preferência um nicho para você poder fazer esse experimento. Foca num nicho, monta uma escada de valor, estrutura uma boa apresentação, faz 2, 3, 4 vendas dentro dessa apresentação, gravando as calls para validar o processo, porque eu preciso isolar a variável. Eu não posso ter que entender se é o meu closer que não sabe vender ou se é o meu processo que não está bom. Então, quando eu monto esse treinamento, quando eu faço essas vendas, eu isolo. Pô, meu produto é bom, minha oferta tá boa, estou vendendo. Fiz 4 vendas. Trouxe 10 mil de MRR. Se o closer não vender, ele tá pago igual, porque eu estou fazendo o processo de delegar. Trouxe o closer, se ele fez 2 vendas, ele tá pago. Certo? Então, basicamente é isso. Você cria esse colchão de MRR enquanto valida o processo. Depois você vai trazer o closer com o dinheiro da agência, não com o seu dinheiro. E aí a tendência é que você consiga fazer isso sem nenhum problema. O que precisa estar realmente estruturado antes? Existe um valor mínimo de reserva ou um plano que me dê clareza para. Enfim, é isso, né? Meio que respondi tudo. Se eu estou fechando 4 clientes, eu estou trazendo MRR de 10 mil, então já tenho uma reserva aí por 12 meses. E, cara, o problema de fato tá na tua agência. A tua empresa tem que conseguir treinar melhor essas pessoas, tá? Não é um problema com você, é a empresa de fato. Ossa! Jiu-jitsu, é?
Responde nossa pesquisa e envia suas dúvidas. Acho que foi, Ellen. Agora foi. Mas a Ellen deixou aqui o link, ela vai colocar também um QR Code aqui na tela da pesquisa de satisfação. E nela vai ter um campo ali, né, de dúvida para o palestrante. Então, se surgir mais alguma dúvida, aí vocês podem mandar lá no formulário, que a gente vai encaminhar para o Robson responder vocês aí depois com mais calma, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo que ficou aqui até o final. Bastante gente se manteve aí. Então, obrigada pela participação, pelo engajamento de vocês. Respondam a pesquisa, ela é muito importante para saber o que vocês querem assistir nos nossos próximos conteúdos. Se vocês querem aí o Robson de novo, trazendo algum outro tema. Então, respondam ali com o interesse de vocês, tá bom? E o nosso time vai encaminhando aqui as dúvidas e as sugestões de vocês. Muito obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí. E contem com a gente também lá no grupo, tá? A gente está presente também para poder compartilhar, ajudar. E é isso aí. Vamos para cima.